Olá, turminha, tudo bem? Voltamos com mais uma atividade do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, volume 3 do 5º ano, dando continuidade à sequência didática sobre piada. Hoje iremos continuar a aula anterior, onde eu li 3 novas piadas para vocês, que eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhadinha. A piada 1 foi o roubo no cemitério. Piada 2, a história do cavalo e da galinha. E a piada 3, flores para a mulher mais linda do mundo. Agora vamos continuar aqui na página 15, na atividade 2. Vamos relembrar o que estudamos sobre pronomes. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então aqui eu vou apresentar para vocês 3 tipos de pronomes: os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Então aqui que eu for grifar, vocês grifem no livro de vocês também. Vamos lá, os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Então, vamos grifar essa primeira parte. E aqui embaixo tem alguns exemplos. O cavalo não está muito bem. Se ele não levantar até amanhã, eu oriento que deve ser sacrificado. Então, olha aqui. Ele, eu, são pronomes pessoais. Ah, já que trouxe flores, eu abro. Eu é pronome pessoal. Ai, meu Deus! Eles estão falando de nós. Eles é pronome pessoal. Ele entra e vai direto para a cama. Ela pergunta. Então, ele e ela também são pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Que pessoa é essa do discurso? Por exemplo, aqui, eu é a primeira pessoa do singular. Ele é a terceira pessoa do singular. Até o nós aqui é um pronome pessoal, porque nós é a primeira pessoa do plural e eles é a terceira pessoa do plural também. Muitas informações, não? Agora vamos para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Então aqui, eu acho que esse é o mais fácil de vocês memorizarem. Olha os exemplos. Um para mim, outro para você. Este é meu. Este é seu. Este é meu. Este é seu. Então aqui nós já vimos que meu e seu são pronomes possessivos, porque meu pertence a mim. Seu pertence a você. Então há uma relação de posse. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Olha lá, meu, de novo. No outro dia, o cavalo se levanta. Contente, seu dono comemora. Olha lá, seu. Não abro. Você só pensa em cachaça e nos seus amigos. Olha lá. Seus é o plural de seu, tá vendo? Então, é o pronome possessivo da terceira pessoa. Agora, vamos para o último exemplo aqui, ó, de pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Então, vamos grifar isso aqui para não esquecer. Então, só lembram que pronome demonstrativo indica a posição. Um para mim, outro para você. Este é meu. Este é seu. Este é meu. Este é seu. Aqui só teve a palavra este. Então, este, ele se relaciona a alguma coisa, né? Então, este aqui é seu. Este aqui é meu. Então, ele está demonstrando que aquele é meu. E aquele também é pronome demonstrativo. Olha só.
Agora que já dividimos todos aqui dentro, vamos dividir aqueles dois que estão lá fora. Se você não se levantar até amanhã, irá morrer. Ouvi aquele veterinário falando. Então este, aquele, aquela, aquilo são também pronomes demonstrativos, porque eles são empregados para seres ou coisas que se acham distantes da primeira e da segunda pessoa. Sabe, do ouvinte e do falante? Esses são os pronomes demonstrativos. Este, aquele, aqueles. Então não vamos esquecer dessas informações, porque nós vamos responder as próximas perguntas com essas informações. Vocês vão ver que vai estar facinho. Olha lá. Agora que já relembramos os pronomes, vamos responder o que se pede nas questões A, questão B e questão C. Na letra A, explique o sentido que o pronome pessoal exerce em cada exemplo apresentado. Então vamos voltar aqui. Aqui sabemos, pronome pessoal é aquele que indica a pessoa do discurso. Então quem é essa pessoa do discurso? Eu, ele, ela, nós e eles. Eu, primeira pessoa do singular. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Ai, mas professora, você está falando muito rápido. Como é que eu vou copiar essas respostas? Calma, vocês já sabem o procedimento. Vou colocar a sugestão de resposta das atividades. Então, vocês dêem uma pausinha no vídeo para copiar. Então, eu vou falar agora a letra A e a letra B. Depois dessas duas letrinhas, já vou liberar aí a sugestão de resposta. Aí você já sabe, dá uma pausa no vídeo. Então, vamos agora para a letra B. Explique o sentido que o pronome possessivo exerce em cada exemplo apresentado. Então, aqui nós vamos para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse, que foi o que eu falei para vocês. Meu pertence a mim, seu pertence a você. E seus, que aparecem aqui, né? É o plural de seu. Então, é um pronome possessivo de terceira pessoa. Agora, dá uma pausa aí no vídeo, que eu vou colocar a resposta na telinha. Agora, voltando para a letra C, explique o sentido que o pronome demonstrativo exerce em cada exemplo apresentado. Então, vamos voltar naquele textinho lá. Olha lá, pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo indica a posição. É uma maneira assim mais fácil de vocês lembrarem. É demonstrativo? É posição. Então, aqui teve o quê? Dois exemplos. Este e aquele, aqueles. Então, este, ele relaciona a coisa designada no espaço ou no tempo. A pessoa que fala, que está próximo de quem fala. Então, ó, este é meu, este é seu. Agora, aquele, aqueles ou aquela, aquilo são empregados para seres ou coisas que se acham distantes da primeira e da segunda pessoa, do falante e do ouvinte. Aquela pessoa, aquele veterinário, aqueles dois, parece tão distante, por isso que nós usamos o pronome demonstrativo. A mesma coisa. Eu vou responder agora a pergunta 3. Depois da pergunta 3, vou dar uma pausa, vou colocar aí a sugestão de respostas e vocês já sabem, dá aquela pausa maneira no vídeo. Pergunta 3. Sobre a piada A História do Cavalo e da Galinha, a palavra sacrificado pode ter o seu significado inferido pelo contexto? Por quê? Se vocês não lembram da piada da história do cavalo e da galinha, é só dar uma olhada nas páginas anteriores, né? Tá na página 13, se eu não me engano. Volta lá no texto, dá uma lida. E aqui eu vou prosseguir a aula, tá bom? Depois que vocês derem uma olhada na piada, aí voltamos para a pergunta. A palavra sacrificado
pode ter o seu significado inferido pelo contexto? Sim, pode sim. Por quê? Porque a galinha, ela ouve a conversa do dono da fazenda com o veterinário e diz para o cavalo que se ele não se levantar, ele vai morrer. Então, nesse sentido, a palavra sacrificado significa o quê? Que o cavalo será batido, né? Que o cavalo será morto. Então, essa é a resposta aí que vocês devem dar na questão 3. Então, agora eu vou fazer aquela pausa, vou colocar as respostas aí na telinha e já voltamos para a pergunta 4, que está na página 17. Voltamos aqui agora na página 17, na pergunta 4. Explique com suas palavras o título da piada Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Se você não lembra dessa piada, também peço que vocês voltem lá na página 14, dê uma relida na piada para tentar responder isso aqui. Agora, se você lembra, vamos lá. Como é que a gente explica esse título, né? Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Primeiro, a surpresa da piada está no fato do marido não ter trazido aquelas flores, né? E da sua mulher também não ser a mais linda do mundo. Então, o que acontece? O marido mente para poder entrar em casa. Então, essa aí é a explicação, assim, por cima desse título dessa piada. Então, agora a pergunta 5. A pergunta 5, olha só, é para vocês marcarem qual opção aqui é a correta, né? Então, sobre a piada O Roubo no Cemitério. Então, se vocês não lembram, é só voltar, vocês já sabem. Sobre a piada Roubo no Cemitério, nós vamos aí responder as questões A e B, né? Só que aqui eu vou dividir elas em duas, tá bom? Como nós respondemos a 4 e a 5, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Depois que eu responder a 5, vou parar aqui o vídeo para colocar aquela sugestão de resposta. Então vamos lá. A palavra partilha pode ser substituída sem que haja nenhuma alteração de sentido por partilha, divisão, partilha, conversa, partilha, briga, partilha, multiplicação. Qual palavra vocês acham que pode ser substituída sem que haja alteração no sentido? Agora eu vou deixar com vocês a sugestão de resposta da 4 e da 5 e já voltamos para fazer a letra B. E agora voltamos para a última parte da nossa atividade, ainda na questão 5, só que agora no item B. Nós vamos voltar à piada e discutir o cômico. Por que podemos dizer que a piada é engraçada? Por que chegou a esse entendimento? Em que consiste a comicidade da piada? Então temos aí 4 alternativas, né? Eu até marquei já essa, para vocês compararem uma com as outras. Então essa é a piada do roubo no cemitério. Então aonde está o fator cômico, engraçado? Então aqui ele deu 4 alternativas e eu vou ler com vocês e eu vou explicar. A trágica cena dos ladrões quererem a alma do padre e do bêbado. Não foi isso que aconteceu. A conclusão da piada, padre e bêbado saem correndo, é a parte mais engraçada? Não. Vou ler essa última aqui, ó. No fato dos caquis terem caído fora do muro do cemitério? Também não. Então até marquei aqui já, marquem aí no livro de vocês. No fato de o padre achar que ele e o bêbado eram os dois aos quais os ladrões se referiram. Já que caiu os caquis fora do muro do cemitério, caiu 2 caquis, né? Então o padre e o bêbado acharam que era realmente Deus e o demônio ali dividindo as almas e que eles eram ali as 2 almas que estavam fora do muro. Então aí que é a parte cômica e engraçada dessa piada. Aqui temos a questão 6. A questão 6 nós não iremos fazer, tá bom? Então a 6 não precisa fazer. Então por hoje se encerra essa atividade. Vou deixar aí na tela também a resposta tudo bonitinho.
E aí nós nos encontramos na próxima atividade.